Muito bem, estamos de volta aqui ao estúdio da Rádio Anfir sobre Rodas na Fenatran 2019, recebendo agora Rafael Figueiredo, ele que é especialista de produto da Continental Pneus. Tudo bem, Rafael? Tudo ótimo. Boa tarde a todos, obrigado pela oportunidade de estar aqui presente. Falar um pouquinho sobre a Continental e o que a gente traz de novidade esse ano para a Fenatran. Maravilha, o prazer é nosso de estar recebendo você aqui. E bom, já de cara eu vou perguntando para você o que o visitante da Fenatran que vier aqui no São Paulo Expo, né? Final da Rodovia Imigrantes, ou começo da Rodovia Imigrantes, se preferir, vai encontrar no stand da Continental. Então, nesse ano, a Continental faz uma participação um pouco diferenciada do que a gente fez nos anos passados. Então, esse ano a gente apresenta o Continental Drive Experience. Então, na área externa ao pavilhão, a Fenatran promove o Fenatran Drive Experience e a Continental, além de apresentar as demais marcas que estão lá presentes, Mercedes, Scania, e Volkswagen, a gente tem um caminhão exclusivo calçando os pneus, do qual a gente faz o lançamento nacional hoje e durante essa semana na feira. Então, a gente lança o Conti HC3, que é um pneu exclusivo para aplicação em segmento misto, ou seja, aqueles veículos que rodam dentro e fora de estrada, mas principalmente dentro de uma severidade aí entre média e alta, né? Ou seja, transporte canavieiro, transporte madeireiro, construção civil. E também algumas soluções digitais que englobam hoje o nosso portfólio da Continental, tentando trazer sempre o menor custo possível dentro da operação do frotista. Bacana. Só para o nosso ouvinte ter uma noção, Rafael, quantos por cento mais ou menos do custo operacional de um caminhão é o pneu? Hoje o pneu ele fica entre o segundo e terceiro maior custo da frota, né? Então o primeiro custo é o combustível e seguindo dele vem o pneu. Em alguns casos, se a frota tiver veículos em uma idade mais elevada, aí o custo de manutenção acaba sendo o segundo e o pneu o terceiro. Caso seja uma frota mais nova, o pneu passa a ser o segundo maior custo. Bacana. E você está falando de soluções, né, para frotista e tal. A gente conversava fora do ar e você falava do pneu inteligente da Continental, né? Eu queria que você explicasse um pouco melhor o que é esse produto e como isso ajuda o frotista a então reduzir esse custo operacional da frota. Exato. Então, o propósito da Continental hoje, não só no mercado brasileiro, mas no mundo, é trazer soluções que possam reduzir o custo da operação do frotista, né? Então, além da oferta de pneu com uma maior rendimento quilométrico em primeira vida, a gente também oferece as bandas de rodagem, que são para fazer a reforma e com isso você ganhar dentro do teu custo de operação, e também a solução de pneus inteligentes. Os pneus inteligentes são pneus que contêm um sensor na parte interna dele, e esse sensor ele faz a medição de pressão e temperatura em tempo real. Ou seja, com uma temperatura adequada e dentro de uma pressão também adequada, o pneu consegue rodar mais, sem ter um risco, trazendo mais segurança para o motorista. E você acaba elevando também a performance da quilometragem, né, ganhando em recapabilidade e todos os demais benefícios de rodar com um pneu dentro de uma situação normal, vamos se dizer. Tá? Então, a solução da Continental, ela engloba 3 principais fatores. Então, um é o pneu inteligente, o segundo é o Yard Reader, que é uma plataforma ou uma estação de leitura, né? Funciona como uma unidade física que você precisa instalar dentro do pátio da frota. E essa antena, ela faz a leitura de todos os pneus que possuem esse sensor, enviam esse dado em nuvem, né? Através de um chip de celular, e você consegue ter acesso a todas as informações em tempo real, no celular, no iPad, no computador. Isso minimiza grande parte do tempo que as frotas levam hoje para a checagem de pressão dos pneus. Então vamos supor, um veículo que saia hoje aqui de São Paulo e chegue numa filial lá no Mato Grosso. Então o tempo que o funcionário da frota levaria para fazer a medição pneu a pneu, ele é reduzido a partir do momento que esse pneu simplesmente passa no portão da frota. Então a partir desse momento que ele passou, todos os pneus são lidos e o gestor da frota, ou aquele que desejar ter essa informação em mãos, consegue já ter a visão exata de qual pneu está com uma pressão abaixo da recomendada e faz a verificação somente nesse pneu. Bacana. E de alguma maneira isso também ajuda na segurança do pneu, digamos, roubo, alguma coisa desse tipo? De alguma maneira sim, porque uma vez que você tiver o sensor, né, esse pneu ele é cadastrado dentro desse portal, como ele disse. Então se esse veículo adentrar dentro da frota, seja a matriz ou a filial que tiver essa antena instalada, se essa leitura acusar que um dos pneus não está presente, já é um indicativo de que ou o pneu foi removido por algum motivo ou foi furtado.
E é possível rastreá-lo nesse caso ou não? Esse serviço? Ainda não, mas provavelmente no futuro a gente tem um pneu que seja rastreável. Bacana. Estamos aqui na Rádio Anfir sobre Rodas, na Fenatran 2019, recebendo a visita de Rafael Figueiredo, ele que é especialista de produto da Continental Pneus. Rafael, você estava falando, a gente estava falando, né, do custo de manutenção, quanto isso interfere, né, no custo, digamos, de operacional da frota, né? Sim. Um pneu bem cuidado, existe uma expectativa de vida para ele? É difícil te dizer uma expectativa ao certo, porque depende muito do tipo de aplicação, da própria medida do pneu, do caminhão que ele foi aplicado. Então, uma série de fatores vão influenciar. Mas os fabricantes de pneu cada vez mais vêm desenvolvendo pneus que rodam mais numa primeira vida, né? Então, antigamente um pneu que rodava 80 mil quilômetros na primeira vida, hoje está rodando 120, 130 mil quilômetros. Olha só. Então, a tecnologia ajuda, né? E esse pneu da Continental, o Conti HC3, ele possui um pacote de tecnologias que exatamente ajudam a tornar o pneu com uma vida maior, né? Então, a própria construção dele, um reforço no talão, um pacote de cintas mais reforçado. Então, algumas características técnicas na própria construção do pneu tornam ele com uma vida um pouco maior do que a gente tinha no passado. Né? Bacana. E tem um aspecto da segurança também, né? Quer dizer, o pneu hoje certamente está muito mais seguro do que já foi no alguns passado, anos atrás, né? Sim. Porque A tecnologia é aperfeiçoada, né? Então a segurança ela também faz parte da responsabilidade da frota ou do próprio motorista de fazer as verificações, como já lhe disse, da pressão e da temperatura e também alinhamento, balanceamento, todo o pacote de manutenção que é necessário para que esse pneu rode mais e que o motorista possa ter segurança, não só ele, mas como os demais que estão rodando também nas vias, né? Bacana. Estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Anfir sobre Rodas, Rafael Figueiredo, falando direto aqui da Fenatran 2019, o Rafael que é especialista de produto da Continental. Rafael, a gente tem acompanhado as coletivas, né? Como jornalista a gente rodou aí a maioria das coletivas que foram feitas aqui durante a Fenatran, e um assunto que está dominando, né, nos últimos anos aí é a parte, digamos, de meio ambiente, ecologia, essa coisa toda, né? Como é que uma empresa de pneu, né, consegue contribuir para a conservação do meio ambiente, desenvolvendo, digamos, um produto mais adequado, vamos dizer, para esses dias de hoje aí? A Continental ela olha muito para esse lado também, e é por isso que os nossos produtos eles são fabricados com um índice de resistência ao rolamento mais baixo. O que é isso? O índice de resistência ao rolamento sendo mais baixo proporciona um menor consumo de combustível e automaticamente a gente está contribuindo para o meio ambiente com a menor queima de gases dentro do cenário brasileiro, então não só brasileiro como o mundo, né? Então esse é um dos primeiros passos. Além disso, a logística reversa que existe, né, das carcaças dos pneus, a própria reforma, que a partir do momento que você oferece a banda de rodagem para fazer a reforma do pneu, você tem menos pneus sendo produzidos, né? Então uma vez que você produz um pneu, ele pode ser reformado até 2 ou 3 vezes. Com isso você reduz a venda de pneus novos, ou seja, são menos pneus para agredir o meio ambiente, menos pneus que vão poder estar perdidos por aí de alguma maneira, né? Bacana. Rádio Anfir sobre Rodas conversou com o Rafael Figueiredo, ele que é especialista de produto da Continental, falando diretamente aqui da Fenatran 2019. Rafael, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. E antes de encerrar, eu gostaria que você reforçasse então o convite para os nossos ouvintes para vir aqui à Fenatran e conhecer o stand da Continental e as novidades que ele vai encontrar por lá. Bom, então quem tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre a Continental, eu convido todos vocês para participar da nossa experiência. Ela ocorre na Fenatran Drive Experience, então ela fica ao lado do pavilhão, fica na área externa, onde a gente está apresentando o nosso lançamento, então o lançamento nacional de um novo pneu para a linha mista, que é o Conti HC3. Esse pneu disponível na medida 295/80R22,5. E além do pneu, uma solução digital que faz a leitura automática de pressão e temperatura dos pneus, além do nosso pacote aí de todas as bandas de rodagem com desenho original, em que a gente oferece para cada vez mais reduzir o custo operacional do frotista e tornar os pneus cada vez mais resistentes a qualquer tipo de solo, temperatura e etc. Muito obrigado pela experiência aqui, pela participação. Nós é que agradecemos. Muito obrigado.